Oi, Deus abençoe a todos vocês. Quem fala com vocês é o pastor Marcelo Parrelia. E hoje estamos com um invitado de Rio de Janeiro. Estou falando do pastor Marcelo Salvador. E ele vai trazer seu testemunho e vai a compartilhar que está abrindo uma obra para começar um trabalho de divulgação da salvação a toda pessoa, amém? Do Evangelho. Seja bem-vindo, pastor Salvador, Deus abençoe sua vida. Muito bom dia, meu pastor Marcelo, que Deus abençoe a vida do senhor e de todos dessa programação, e venham ter uma terça-feira aí abençoada, iluminada, uma terça-feira que Deus venha trazer resposta para a vida dos senhores que estão precisando, muitas pessoas passando por provações, né, no ministério, na vida a dois, na vida familiar, na saúde. Não importa qual seja o seu problema, quais são as suas adversidades, uma coisa é certa, que Deus, Ele é contigo, e eu tenho a certeza que Ele vai te dar direção e você vai sair dessa situação. Porque diz a palavra do Senhor, se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Então não há problemas que você não possa ter em suas mãos a tua vitória. E eu tenho a certeza, pastor Marcelo, que estamos aqui para contribuir com o reino do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Queria saber como você sentiu, né, este chamado para abrir esta porta que está fazendo agora. Pastor, eu, na verdade, eu nunca quis, né? A gente não espera uma tamanha responsabilidade, levar a palavra do Senhor Jesus, né? Levar a palavra da salvação, a palavra do arrependimento, a palavra que verdadeiramente ela liberta, ela transforma a vida de pessoas, inclusive a minha, que era uma vida de engano, uma vida de sonhos que não estava dentro do projeto do Senhor, né? Uma pessoa que foi muito desprezada pela sua família, pelos seus parentes, e depois que eu aceitei Jesus, aí mesmo que até os que diziam que eram amigos, que eram meus irmãos, e gostavam de mim, me abandonaram. Na verdade, a única pessoa que ficou comigo desde o ventre da minha mãe, desde o dia do meu nascimento, foi o próprio Senhor Jesus. Assim como ele diz para Jeremias, eu te vi sendo formado desde o ventre da sua mãe. Então, não foi uma infância muito boa, né? Eu tive muitas perdas, mas tudo isso é para contribuir com o reino, com o ministério do Senhor Jesus. E hoje nós fazemos parte desse ministério, né? Eu, Amém. O Senhor, os ministros que estão por esse mundo aí afora, muitos estão passando perseguição uma hora dessa, mas nós estamos aqui para cooperar, sermos embaixadores do Senhor Jesus. Amém. E diga-me, pastor, você quanto tempo faz que conhece a palavra, que conhece a Jesus? Olha, pastor, eu me converti tem exatamente 11 anos. 11 anos que eu me converti, mas desde os meus 18 anos de idade, eu comecei a frequentar algumas igrejas, alguns cultos no lares. Então, a minha vida começou a ser ali já preparada, porque só depois, com 18 anos, só com 33 anos de idade, que eu fui aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, né? Então, foi uma longa estrada, longas perdas, fracassos, humilhação, rejeição, mas há 11 anos eu tenho me preparado, eu tenho entregado
em tentar fazer o melhor para o meu Senhor. Tentar, eu sei que é impossível eu poder, esse tempo perdido, né? O nosso maior inimigo é o tempo. E quando você se depara que você perdeu tantos anos da sua vida com coisas fúteis, coisas pequenas, coisas que não agregou a nada, né? Se com meus 18 anos eu tivesse ouvido a palavra e tivesse guardado e colocado em prática, eu tenho a certeza que hoje muita coisa seria diferente. Você que pode falar para um jovem que não acredita em Deus, que não acredita na religião? Eu costumo dizer, pastor, que é muito interessante quando nós, o ser humano, né, ele se encontra em alguma situação difícil e coloca a sua vida em risco. O ateu, por exemplo, ele, como se vê, está sendo assaltado, ele está sendo ameaçado de morte. A primeira coisa que ele vai falar não é o nome do pai, não é o nome da mãe, não é o nome do vizinho, não. Ele vai falar assim, ai, Deus, ai, ainda bota assim, ai, meu Deus. Ué, se você não acredita em Deus, por que você gritou o nome dele? Ai, meu Deus. Ó, Senhor. Hã? Então você vê que mesmo o ateu que dizendo que não acredita em nada, né, não acredita em ninguém, quando ele se encontra num momento difícil, que não tem para onde correr, se encontra num pierote, olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, com certeza ele vai gritar o nome de Deus. E é aí que Deus se manifesta, né? Por mais que a pessoa seja incrédula, mas não conhece a sua palavra, Deus ele se manifesta. Porque Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na morte do justo. Então, eu acredito que essa pessoa que está nos ouvindo agora, por mais que ela não creia na existência de um Deus invisível, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Deus que fez o mar se abrir, o Deus que fez sair água da rocha, o Deus que mandou o maná do céu, é o Deus que dá o ar para respirar, é Ele que permite esse ar, é Ele que permite você se levantar, você caminhar, você falar, é Ele que tem te guardado, é Ele que tem te livrado, até de muitas ciladas que o vosso inimigo, de vossas almas, que você também não vê, não conhece, mas ele está tramando como leão para tragar sua alma, para poder te levar. Mas a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, a sua longanimidade, a sua benignidade tem me guardado. Então, dê crédito à palavra, dê crédito que os profetas, os verdadeiros profetas têm falado. Não ignore as últimas chamadas. O Senhor Jesus ele está voltando para buscar a sua noiva. Creia nisso. Nós, daqui a pouco, vamos falar um pouco mais sobre isso, meu pastor, porque é importante mesmo trazer esse alerta com tudo o que está acontecendo. Os rumores de guerra, que já não é mais rumores, já são a própria guerra, né? Todo um preparativo para o anticristo. Então, é impossível, inadmissível, essa pessoa que está nos assistindo, ela olhar e ver e ouvir e não querer acreditar que os sinais estão claríssimos. Não tem como nós falarmos que não está tendo sinal. A palavra do Senhor disse, o próprio Senhor Jesus, ele disse, os sinais seguiriam aqueles que crê, aqueles que verdadeiramente estão se abrindo o coração para a verdade. Né? Muitos estão com o coração rebelde, com o coração de pedra, mas se ela permitir, o Senhor vai arrancar esse coração de pedra
vai colocar um coração de carne cheio do teu espírito e saberás a grande verdade. Então, dá uma chance, não para Deus, que Deus ele não precisa de chance, mas dá uma chance para o senhor, para a senhora, para Deus se revelar, para ele mostrar sua grandeza, para ele mostrar sua misericórdia na sua vida. O quanto ele te ama, o quanto ele te quer, ele não tem prazer em ver a sua criação longe dele. Ele não tem prazer. Pelo contrário, é como o pai esperando o filho pródigo voltar para casa, pegar os caminhos, vai esperar a sua vida ser totalmente acabada, falida, decretada, decreto de falência, decreto na falência na vida sentimental, na saúde, vai precisar parar no leito de um hospital, ficar entre a vida e a morte, para poder reconhecer que você sem Deus é nada, mas Deus sem você, ele continua sendo Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixa o engano, não deixa a sua vaidade, não deixa o seu orgulho ser mais alto do que o próprio Senhor. Deus diz que ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos, pastor Marcelo. É verdade, pastor. E que falaria você a estas pessoas que são creyentes, acreditam em Deus, mas eu conheço muita gente, né, que são pastores e perderam, né, ante COVID-19, perderam a vida, né? Estavam sua vida recta delante Sim. de Deus e eles morreram, mas o filho estava morno, né? E eu não acredito mais em Deus. Já isso foi o pontapé para falar, eu não acredito em Deus. Já não estava acreditando muito, né? Mas o pai e a mãe estavam fortes em Deus, na fé, e foram para o céu. Deus os arrebatou para o céu. Mas o que ficou, seja filho, seja neto, já não quer saber mais nada de ir à igreja, de estar em la palavra de Deus. Você que falaria para eles neste momento? Pastor, a palavra do Senhor diz: aonde está o teu coração, ali estará o seu tesouro. Né? Eu tive Covid, eu passei um dos piores momentos da minha vida, que foi logo no início do Covid-19. Meu filho está aqui ao meu lado, não me deixa mentir. Meu filho estava com 6 anos para 7 anos e eu vi a morte de perto. Todos os dias, quando eu acordava, ou na madrugada, que eu sentia dores, eu não fiquei internado, eu fiquei me cuidando dentro de casa, mas eu fui parar no hospital 3 vezes. A minha pressão descompensou, descontrolou, minha pressão sempre foi uma pressão baixa, 10 por 5, 10 por 5, 11 no máximo. A minha pressão chegou a 18, e eu ficar quase em ponto de ter um infarto. E chegou um momento de um dia lá que eu não estava aguentando mais aquele sofrimento, aquela dor, e eu perguntei para Deus se existia alguma coisa que ainda eu poderia fazer por ele aqui, ou deixaria o meu filho órfão, minha esposa viúva, porque ele podia me levar, mas porque eu não estava aguentando mais aquele sofrimento ali. E daí, então, o Espírito Santo começou a me limpar, começou a me fortalecer, eu comecei a melhorar. Mas nós tivemos na nossa família 5 perdas, inclusive a minha sogra, que cuidava do meu filho, a mãe da minha esposa. Em 2 semanas, pastor Marcelo, nós perdemos 3 membros da família. Em 2 semanas. A gente saía de um enterro e entrava no outro. Foi uma coisa assim avassaladora.
Mas aonde está firmado a sua fé? Pastor, mas é duro, eu perdi um filho, eu perdi minha esposa, eu perdi o meu marido, eu perdi um ente querido. Querido, eu também já perdi filho. A minha esposa teve um aborto espontâneo. Antes de a gente ter o Davi, tinha uma menininha antes, pastor. E eu vi, ninguém me falou, eu vi, eu estava na sala do parto. Fui eu que ajudei a tirar a criança que nem médico na bironga do hospital tinha. E todos me chamaram na época de maluco. Tu é doido, cara? Falei, doido não, meu amigo. Eu tenho que me preocupar com quem está vivo, não com quem está morto. Com quem o Senhor está levando. A criança, o Senhor que está levando. Vai ficar dor? Vai ficar dor. Mas com o tempo, o bálsamo de Gileade vai passar na tua alma. Deus vai te levantar, Deus vai tratar. O que não pode é você ficar se remoendo, que é algo que é Deus, é algo que foge do nosso controle. É algo tão forte, meu pastor, que a palavra do Senhor, a palavra ela é tão viva, ela é tão forte, que Jó era um homem íntegro, um homem justo, um homem reto, e que se desviava do mal e temia a Deus. Deus é que fala isso, dá o testemunho de Jó. Jó é testemunhado pelo próprio Deus para Satanás. Então, quando a gente coloca o nosso coração na nossa casa, na nossa família, você não está colocando Deus em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você tem que ser frio, não. Mas se Deus der, ele é Deus. Se ele tirar, ele vai continuar sendo Deus. Jó foi questionado pela sua mulher. Jó foi questionado pelos teus amigos. A sua fé em Deus, ela vai ser questionada pelo homem, porque o homem natural, ele não vai entender. O homem sobrenatural, o que vive para o reino, ele vai entender. Ele não pode nem aceitar. Aceitar, a gente não tem que aceitar mesmo, não. Está repreendido, está amarrado 70 vezes, mas eu não vou ser obrigada a aceitar, a viver aceitando que eu perdi um filho, que eu perdi uma esposa, porque eu amo, eu cuido, eu zelo pela minha casa, eu zelo pela minha família. Mas se o senhor achar no direito que tem que levar, quem sou eu? Vamos ser sinceros, quem sou eu para reclamar com Deus? Se ele tem um poder para restituir tudo em dobro. Então, a primeira coisa que esse irmão, essa irmã, quem ela perdeu, a quem foi tirada do seu convívio, entrega na mão do Senhor. Agradece, porque se a pessoa estava caminhando com Jesus, se a pessoa estava ali correta, nos caminhos, o Senhor recolheu para ele. E aí, Deus mostrou verdadeiramente quem estava bem e quem não estava. De repente, a pessoa estava preparada, o Senhor recolheu, mas nós que ficamos ainda tem uma obra, tem uma missão, e tem muitos que Deus está mostrando quem estava, como estava dentro da igreja, que muita gente estava levando no oba-oba, estava tudo tranquilo. Não teve aquele choque, não teve aquela pressão do céu. Ah, foi o diabo. Diabo nada. O diabo não faz nada se Deus não permitir. O diabo só vai tocar onde Deus permitir. Vá lá, toca tudo que é dele, mas na alma dele tu não toca. Deus falou para Satanás. Tu vai tocar na casa dele, tu vai tocar nos bens dele, você vai tocar em tudo.
pode tocar no corpo dele, mas na alma dele você não toca Satanás. Que a alma dele é minha. Então, não importa a matéria, não importa o que você vai perder, importa para onde vai a tua alma. Para onde foi a alma do teu ente querido. É isso que você tem que estar preocupado. Em pregar, Y las personas em no viver. entienden, ¿eh? Eso no entienden, ¿eh? Las pessoas não entendem isso. Não entende, não quer entender, na verdade, pastor. Essa é a grande verdade. Não quer entender, porque da forma que as coisas estão sendo pregadas e o Senhor tem falado, eu não quero entender, eu não sou obrigado a entender. Então, querido, me perdoa. Você é um homem natural. Você é um homem que tem emoção. Uma senhora que está na emoção. Pastor, na minha conversão, eu fiquei sozinho. Não tinha nada, não tinha ninguém. Eu tenho mais dois filhos. Quando eu me separei da mãe da minha filha, foi o meu fundo de poço. Eu não tinha com quem contar, eu não tinha nada, não tinha ninguém. Eu lembro como se fosse hoje, foi como se fosse arrancando algo de dentro de mim que eu estava afastado da presença do Senhor. Eu não tinha com quem contar. Eu só não dormi na rua porque o Senhor não permitiu. Mas foi naquela época, foi naquele momento, em 2010, que eu falei, chega de viver de aparência, chega de viver da minha vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor agora. E Deus começou a tratar, e Deus começou a mudar. Então, não espere chegar nesse momento crucial da tua vida. Não permita que você chegue no fundo do poço para você saber quem é Deus. Para você ouvir a voz do Senhor. Perdeu, mas quem ganhou foi o céu. O problema é Deus permitir que o diabo toque na tua vida. Aí é que está. E para onde vai a tua alma? É como está escrito na palavra. Louco! Hoje mesmo pedirão a tua alma. E para quem tem preparaste? E para quê? Olha só isso como é pesado. Para quem você tem preparado e para quê? Qual o objetivo? Porque as pessoas estão apegadas, apego familiar, apego financeiro, apego. É verdade. Essa prisão que o diabo colocou, isso é uma prisão. Por isso que em João capítulo 8 vai dizer: e conhecereis a verdade e serás livre. Se ela verdadeiramente conhecer a palavra, ela vai ficar livre de tudo isso aí. Isso aí para ela vai ser um momento de tristeza? Vai. Arão perdeu sua esposa, Arão depois perdeu seus filhos, e ele continuou servindo a Deus. Jó perdeu 10 filhos de uma vez só. E eu vou descer aqui mais um pouquinho o nível para entender. Jó, ele sacrificava todas as noites pelos seus filhos. Pensa nisso agora. Toda noite Jó fazia o quê? Sacrificava. Toda noite Jó apresentava em oração. Está aqui, Senhor, um sacrifício pelos meus 10 filhos, pela minha casa. E, de repente, o dia mal bateu na sua porta. Qual foi a hora, qual foi o dia e o momento que Jó blasfemou? Qual foi o dia que Jó parou de falar com Deus? Pelo contrário. Em todos os capítulos de Jó, você vai ver Jó falando.
argumentando, Y encima se también tenía lamentando. tres amigos que venían a falar, a hacerlo sentir mal a él, ¿eh? En vez de levantarlo, lo enterraba más ainda. Sim, parece que quanto mais Jó orava, mais Jó falava, parece que as coisas mais pioravam. Porque há momentos na nossa vida, pastor, que nós temos que nos calar, fazer o silêncio. A gente pode até orar, vamos falar, mas é um momento que eu acho que o próprio Senhor quer falar conosco. Amém. Quando Deus acaba de falar com Jó, aí lá em 42 ele vai falar, hoje eu sei que nenhum dos teus projetos, dos seus planos podem ser frustrados. Então ele passou os capítulos, passou um tempo falando, conversando com Deus, mas no momento que ele se calou e ouviu ao Senhor, ele falou, hoje eu sei que nenhum dos seus projetos podem ser frustrados. E qual era o maior projeto de Deus? Mostrar, não somente para os amigos, para a mulher dele, mas, inclusive, para Satanás, que Jó ele foi fiel no muito e foi fiel no nada. Isso aí é forte, porque Jó ele teve tudo, porque o Satanás falou assim, ele só é assim porque você deu tudo para ele. Fez o homem mais próspero da terra. Não há ninguém nessa região, nessa área, com mais riqueza do que Jó. Ele tem 10 filhos, ele é casado, ele tem servos, ele tem gados, ele tem tudo. Satanás jogou isso na cara de Deus, mas ele falou assim, tu vai ver, mesmo no nada, mesmo ele no pó, mesmo ele desvalido, mesmo ele em cima do monturo, ele vai ser temente a mim, ele não vai negar o meu nome e vai continuar me adorando. Amém. Deus mostrou isso para o diabo. Porque quem era para estar no lugar de Jó era o próprio Lúcifer. Lúcifer que era um adorador. Lúcifer que dominava tudo. Lúcifer que estava no jardim, no Monte Santo do Senhor. É ele que estava lá. E ele se rebelou, ele não temeu a Deus, ele não respeitou e ainda queria ser superior a Deus. Então, Deus se colocou ele no lugar dele. Então, essa pessoa que não se coloca no lugar dela, não sabe o seu posicionamento com o Criador, com o Todo-Poderoso, com certeza ela vai viver uma vida de sofrimento, uma vida de muitas dores, porque não sabe obedecer, não sabe se submeter às autoridades, principalmente à autoridade celestial. É que Deus tem confiança, né, em nós. Ele tem confiança na humanidade. Nós somos criação de Deus. E Ele tem confiança no que depositou dentro de nós. Alma, espírito. E Ele dentro de nós, deixou um certificado. Ese certificado es que el hombre necesita tener conexión con lo divino. Y el hombre, en vez de procurar al Creador, procura en lo que Dios creó. Animal, escultura que hace con las manos. ¿Está entendiendo? Entonces, la gente necesita adorar alguna cosa, porque Dios dejó ese certificado para que lo encontremos. Dios es invisible. Mas Deus deixou um caminho traçado na Bíblia. A Bíblia é um mapa para nós poder encontrar a Jesus. Com certeza, hoje a Igreja do Senhor ela sofre com falta de conhecimento. E foi como o senhor falou, né? Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, pastor, que ela é apega, ela precisa de algo para, como se fosse um amuleto. No Espiritismo diz que é patuá.
Na igreja diz que é um amuleto. A pessoa tem que ter uma cruz, ou ela tem que ter um cajado mirim, ou ela tem que ter uma espada, ela tem que ter um vidrinho com óleo. Enfim, ela precisa ter algo que ela possa palpar. Ela tem que estar poupando, elas têm que estar em suas mãos. E foi por isso que o povo de Israel pereceu. Por isso que o povo de Israel se levantou, entregando os ouro na mão até mesmo do artesão, que era Arão, e construíram lá um bezerro de ouro. Porque Moisés estava demorando, já tinha se passado 40 dias, já tinha se passado 40 noites, e eles estavam ali ansiosos, né? E a palavra exata é essa, ansiedade. Desde aquela época até os dias de hoje, a ansiedade, quando ela chega, ela domina a mente e o coração da pessoa. Ela tem que ter um domínio próprio, ela vai ter que dominar a ansiedade. Por causa da ansiedade, a pessoa coloca os pés pelas mãos e faz a burrada. Ela comete o erro, ela acaba pecando contra o céu. Então, infelizmente, é uma grande verdade. As pessoas precisam de algo para ela se garantir, né? Mas, se ela soubesse que a palavra de Deus, a palavra, ela sim, ela faz você construir um alicerce forte, ela faz você se colocar os seus pés sobre a rocha e você constrói a sua casa sobre a rocha. É a palavra. Você meditar na palavra, você ler na palavra, você está garantido para uma vida bem-sucedida, para uma vida de qualidade, né? A boa, perfeita e agradável, a boa vontade do Senhor. Você vai experimentar isso. Basta você crer e você meditar na palavra. Vai ser a boca do próprio Deus. De repente, você procura uma palavra da boca do homem, né? E o homem fala da carne, não é pelo Espírito, e você acaba se iludindo. Eis que veio uma chave diante de ti. Segura essa chave aí, recebe essa chave. E não tem chave coisa nenhuma, né? Eis que vejo um varão vindo aí na tua frente e está te entregando um noivo, está te entregando teu esposo. E não está entregando coisa nenhuma. Eis que eu vejo um carro zero na sua porta. Você vindo de Calabaçúbia, olha, Deus está entregando, Deus não está falando nada, Deus está calado, está só observando. Verdade. Né? Está um tal de entrega, umas profetada violenta aí, meu Mas a gente está querendo escutar coisas, em vez de ler a Bíblia. Tem que aferrar-se à palavra. A palavra já está toda a revelação, não precisa mais de revelação. Já está tudo revelado. Exatamente isso. E é isso que a pessoa tem que se basear, não pelo que falam, mas sim pelo que ela ouve e ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa estiver baseada em ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela não vai ter o que temer. Ela vai ser uma pessoa forte, ela vai ser uma pessoa capacitada e ela vai ser uma pessoa que ela vai dar testemunho daquilo que Deus tem para a vida dela. Pastor, se a gente quer entrar em contato com você, como pode fazer? WhatsApp, Facebook? Podem falar comigo pelo WhatsApp, pelo 021, né? É o DDD aqui do Rio de Janeiro, 967544146. 967544146. 967544146. Esse aí é o meu telefone. Você pode me chamar no WhatsApp, ele fica ligado aí 24 horas, né? E a gente está aí para somar para o reino. E a igreja? A igreja onde fica? Rua Álvaro Seixas, né? Toda segunda-feira eu estou lá
com a campanha de Neemias. Estamos na 4ª volta, né, da campanha de Neemias, faltam mais 3. E a reconstrução, fechando as brechas e restaurando as portas. São algo forte que Deus colocou no meu coração. As pessoas têm sido abençoadas. E nessa campanha, pastor, eu não fiz nem abrir voto. Só estamos fazendo jejum e oração mesmo pela vida do povo. E as pessoas estão sendo alcançadas, as pessoas estão sendo ministradas, ministramos, derramamos uma unção sobre a vida delas, tudo aquilo que recebemos de graça, estamos passando de graça, né? Então, ali na rua Álvaro Seixas, em frente ao ponto final do 474, né, toda segunda-feira, às 19h30, pastor presidente, o pastor Giovanni Pereira, né, e a missionária Michele Pereira. Nós estamos ali para abraçar a vida dos irmãos, e todos que vierem ali vão ser muito bem-vindos. Né? No final do culto sempre tem um cafezinho com o pastor Giovanni, tem um cafezinho ali para você degustar, mas o mais importante é a palavra do Senhor que é liberada para a sua vida. E nós estamos aí no momento, reta final praticamente do propósito, mas que Deus tem feito maravilhas, né? Deus está despertando a igreja que muitos se encontram, né, adormecida. A palavra do Senhor ela vai garantir que a igreja vai estar adormecida, que a igreja vai estar sonolenta, que a igreja vai estar meia dispersa devido aí a tantos rumores, tantas palavras negativas, tantas palavras, tantos acontecimentos negativos. Mas o Senhor Jesus disse: olhai para o alto, da onde virá o teu socorro? E o meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Então, eu não tenho que ficar olhando para a dificuldade. A dificuldade, a adversidade nunca será maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso e nele tem a mão todo o poder. Então, e ontem, pastor, Deus me deu uma palavra lá em Lucas. Ele fala assim: e eu vos dei. E vou repetir o que eu falei ontem no culto, tá? Se quem pegar essa palavra e colocar dentro dela e deixar lá dentro, você vai ter uma força como de Sansão para derrubar 1000 demônios. Todos os teus inimigos não vão resistir todos os dias da tua vida. Porque ele diz na sua palavra: eis que te dei poder e autoridade sobre as serpentes, escorpiões e todos os males. E nenhum dano te fará mal. Pastor, quem fala isso é o Senhor Jesus. Quem fala isso é o Rei da Glória. Agora imagina se Neemias pegou cartas da mão de um homem, um rei, deu cartas para Neemias. E ele foi e reconstruiu o muro em 52 dias. Agora, não é mais o rei da terra que está dando a carta. Quem está dando a carta, quem está dando a autoridade, quem está dando o poder é o próprio Senhor Jesus para a sua igreja, a sua militância, lutar, trabalhar, guerrear, na peleja sem esmorecer, em jejum e oração, todos os nossos inimigos cairão por terra diante de ti. Não ficará um, todos eles serão reduzidos a nada. E o maior inimigo de você, da sua vida, da minha vida, é o diabo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades dessa terra. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo,
receba poder, aonde quer que o senhor, a senhora esteja, receba autoridade. A autoridade. Não é o diabo que tem que ter autoridade na tua vida, não. É você que tem a autoridade da parte de Cristo. Se você está em Cristo Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então, pega essa visão. Pense nisso. Deus não te chamou para ser um derrotado, um fracassado. Não importa a pandemia, não importa a crise, não importa nada o que esteja acontecendo. Você tem o poder e você tem a autoridade. E você tem o Deus para te guardar, para te proteger e para te livrar de todo o mal. Pastor Marcelo. Amén. Puede orar con ese poder, con esa autoridad. Vamos a poner en práctica y vamos a orar, amén, para Vamos, senhor. las personas, amén. Vamos orar então. Vamos ligar nossa fé. Meu Deus, e no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui, meu Deus, nesse momento, falando das coisas do seu reino, de algo que foi nos liberado, algo que foi nos dado pela graça, pela sua misericórdia. O Senhor conquistou na cruz do Calvário. O Senhor nos entregou, meu Deus, algo que é lindo e precioso, que é o teu Espírito. E por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor, ó Todo-Poderoso, por este homem, por essa mulher, por esse servo, por essa serva, por esse pastor, por esse missionário, por esse evangelista, por esse diácono, presbítero. Meu Deus, eu não sei qual é o cargo eclesiástico que ele tem passado, que ela tem passado. Eu não sei o que ela tem passado, meu Deus. Os momentos, meu Pai, difíceis, os momentos mais difíceis da sua vida. Mas assim, da forma que o Senhor abençoou, meu Pai, as mãos de Neemias, abençoa a vida dela. Fortalece ela agora. Entra com o seu poder, Senhor, na vida dela e desfaz todas as obras do diabo, todas as obras de Satanás, joga por terra toda afronta, toda humilhação, toda escassez. Meu Deus, abre porta aonde não há porta. Meu Deus, vai tirando, Senhor, todo o empecilho da vida dessa pessoa. Não permita, meu Deus, que essa alma venha perecer no meio dessa batalha, no meio dessa guerra. Meu Deus, assim como um soldado, Brian, viu o seu companheiro de luta, meu Pai, de guerra, ferido, impossibilitado de andar, ele não foi lá para criticar, mas ele colocou nos ombros e carregou, meu Deus, e sustentou e levou até a base aliada. Por isso, meu Deus, nós sabemos que se existe um servo do Senhor, uma serva do Senhor caído, prostrado, ferido da guerra, meu Pai, contra esse nosso inimigo invisível, que é Satanás, que possamos ter, meu Deus, um espírito, meu Pai, de companheirismo, de um ajuntamento. Meu Deus, toma a igrejas nas tuas mãos, abençoa, meu Pai, esse projeto da vida do teu servo. Toma o pastor Marcelo nas tuas mãos, toma todos os companheiros. Meu Deus, sai, meu Pai, agora nessa peleja, nessa guerra, vai tirando toda a afronta, vai tirando todo esfriamento do coração do teu servo, vai tirando tudo aquilo, meu Deus, que impede do teu agir. Por isso, meu Deus, eu quero profetizar e determinar, assim como o Senhor deu a ordem, meu Deus, para o profeta Ezequiel. O vale estava sequíssimo, não tinha nada, não tinha vida, só havia morte, e mortes sequíssimas. Mas sobre a tua palavra, ó Todo-Poderoso, que age, meu Deus, uma nova fonte dentro dela, rios de água viva, que venha refrigerar a alma, que venha trazer a existência daquilo que não existe. Abençoa, meu Pai, os teus servos e as tuas servas. Levanta o abatido, o caído,
caído, meu Deus. Ergue do pó o desvalido, o do monturo necessitado, e faz-se assentar à mesa dos príncipes. Faz com que ela agora, meu Pai, seja agora tocada pelo Senhor, e levanta ela, meu Pai, para a glória do teu santo e poderoso nome. Entregamos, meu Deus, as nossas vidas em tuas mãos, e que o Senhor possa, não somente hoje, mas até a vinda do Senhor, e para todo sempre, que recebemos não somente, meu Pai, agora, mas a tua presença para todo sempre, e no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Pastor, muito obrigado por esta entrevista, esta palabra maravillosa que el Señor trae para todos nós. Amém. Pastor, amém, meu pastor. Eu sei que o Senhor tem muito trabalho e ha dedicado este tempo, né, para estar aqui conosco. Eu agradeço muito e quero pedirle que a você que está escutando, déjese usar por Deus, compartilhe em suas redes sociais, compartilhe com amigos, que gente tem que escutar esta palavra para que muita gente chegue ao conhecimento de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Desde aqui de Rio de Janeiro, les saluda seu amigo, el pastor Marcelo Parrelia. Muito obrigado, pastor Marcelo Salvador. Deus te abençoe. Pastor Marcelo, muito obrigado também, tá? Por abrir esse espaço. A gente está trazendo também a palavra, um pouco do testemunho. E o que o senhor precisar, nós estaremos aí. Em breve estaremos aí com a reunião dos valentes de Abraão, ministros e pastores. E eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a vida de todos poderosamente. Estamos começando um trabalho e todo o início nós sabemos que é árduo, mas Jesus falou que não seria fácil. Mas a obra não é minha, a obra é dele, ele que vai diante de nós, trazendo a existência daquilo que existe. Creia somente que o Senhor, o mais ele fará. Muito obrigado, pastor. Um forte abraço. Espero em breve estar aí com o senhor, em nome do Senhor Jesus, querido. Amém. Muito obrigado, Pai do Senhor.